Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado a todos. Me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui e espero, de certa forma, elucidar mais sobre essa patologia. Doutor Jailton, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui querendo saber a definição de endometriose. O que é isso? Bem, a endometriose é uma patologia benigna que realmente só se desenvolve em mulheres, né? Patologia benigna do sexo feminino. E a endometriose, pela definição, é a presença do tecido endometrial que deveria estar presente só na camada interna do útero. Esse epitélio reveste a camada interna do útero, porém, na endometriose, ela está presente em outros sítios, fora da cavidade uterina. Então, por definição, a endometriose é a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Doutor, e como é classificada a doença? A endometriose ela é classificada em doença mínima, doença leve, moderada e grave. A doença mínima apresenta apenas alguns sítios superficiais a nível da cavidade pélvica. Na doença leve, apresenta um pouco mais de focos de endometriose, são mais frequentes, são mais numerosos do que na mínima, porém, tanto na mínima quanto na leve, não há aderências. Então, não há presença de aderências. Na doença moderada, na endometriose estágio moderado, já há a presença de aderências, tanto a nível de tuba, quanto a nível de ovário. E na endometriose grave, já há a presença de endometriomas, de aderências já mais numerosas, de aderências mais firmes, de endometriose profunda. Então, realmente, assim, essa é a classificação da endometriose. Doutor, nesse caso, a doença, ela prejudica, então, a mulher, no caso da necessidade de engravidar, a mulher fica impossibilitada ou ela, mesmo com a doença, ela consegue engravidar? Pois é, a endometriose, ela é muito frequente. Os estudos mostram que 10 a 15% das mulheres apresentam endometriose. Porém, em torno de 20 a 30% são assintomáticas, não apresentam nenhum sintoma. Porém, aquelas mulheres que têm infertilidade, em torno de 30 a 50% apresentam endometriose. E também aquelas mulheres que têm dor pélvica crônica, em torno de 20% também apresentam a endometriose. Então, realmente, há uma correlação entre endometriose e infertilidade. Isso já está até provado em vários estudos, entendeu? Por quê? Porque a endometriose, além dela provocar a presença dessas aderências, porque nessas aderências, elas provocam o fechamento dessas trompas, entendeu? A oclusão dessas trompas. Então, ocluindo as trompas, não tem como haver a fertilização e a mulher fica infértil. Tanto por essas aderências que vão ocluir a trompa, quanto também pela reação inflamatória que a endometriose provoca na pelve feminina. Tipo assim, a trompa não vai trabalhar da forma correta. Então, ela pode provocar tanto a oclusão da trompa, quanto uma dificuldade da trompa de puxar o óvulo que foi liberado pela ovulação. Então, por todos esses motivos, a endometriose está relacionada sim com infertilidade e com dor pélvica crônica. Mas nem toda mulher que tem o diagnóstico de endometriose vai ser infértil, e nem toda mulher infértil necessariamente tem endometriose. Mas há uma correlação realmente entre endometriose e infertilidade. Ela é mais frequente a nível de cavidade peritoneal. Porém, há casos de endometriose também a nível de pulmão, de rins, de fígado. Então, por isso, a endometriose é tão importante. De você saber como evitar e saber mais sobre essa doença. E quais os sintomas que a mulher tem, sabendo que tem a endometriose? Então, a endometriose, os principais sintomas que ela provoca são dor à relação, uma dor profunda à relação, cólicas menstruais intensas, infertilidade, uma dor pélvica crônica. São os principais sintomas da endometriose. Mas também, em alguns casos de endometriose profunda, né? Pode também ter, às vezes, comprometimento de bexiga, pode também ter presença de sangue na urina, pode ter também comprometimento de reto, presença de sangue nas fezes, dor também a evacuação. Então, depende muito do sítio onde está essa endometriose. Ou então, não provoca nada, como eu falei anteriormente. Em torno de 20 a 30% das pacientes são assintomáticas, têm a endometriose e não sabem que tem. Às vezes faz uma cirurgia para laqueadura tubária e o médico, no intraoperatório, observa alguns sítios de endometriose na pelve dela ou no ovário.
E aí vai dar esse diagnóstico intraoperatório que ela não estava sentindo nada. Ô, doutor, e ela é uma doença hereditária? Pois é, com relação à fisiopatologia da endometriose, ainda não se sabe a causa da endometriose. Este é o grande problema. Tem duas hipóteses que são mais aceitas. Porque, assim, 70% a 90% das mulheres têm uma menstruação retrógrada. O que quer dizer isso? O sangue que sai pelo útero e sai pela vagina é a menstruação normal. E 70% a 90% das mulheres, quando no período que estão menstruadas, uma parte desse sangue sobe pela trompa e cai na cavidade pélvica. E já está provado, 70% a 90% das mulheres têm menstruação retrógrada. E aí tem uma hipótese de que essas células que deveriam descer pelo útero, mas que pelo contrário subiram pelas trompas e caíram na cavidade pélvica, essas células poderiam grudar, né, na cavidade peritoneal, no ovário, na trompa, e aí provocar o aparecimento desse sítio de endometriose nesses locais. Então, essa é a hipótese da menstruação retrógrada. Tem uma outra hipótese, que é a hipótese da metaplasia celômica. Ou seja, que algumas células que deveriam estar dentro do útero para provocar o surgimento do endométrio dentro do útero, estariam em outros locais que, por ação do estrogênio, provocariam o aparecimento desse tecido endometrial em outros locais. Porque se você for parar para pensar, a menstruação retrógrada não explicaria a presença, por exemplo, de endometriose a nível de bexiga, a nível de rim, a nível de pulmão ou de fígado. Aí, então, seria essa outra hipótese da metaplasia celômica. Aquelas células que deveriam dar origem ao endométrio só dentro do útero, dariam origem a sítios de tecido endometrial em outros locais, provocando a endometriose em outros locais. E por que vai provocar dor? Porque o que acontece? Toda vez que a mulher menstrua, antes dela menstruar, o tecido endometrial ele incha, fica bem espessado, aí ela menstrua descamando esse tecido endometrial. Só que esses focos de endometriose nos outros locais teriam o mesmo efeito que o tecido endometrial dentro do útero. Ou seja, na fase pré-menstrual, ele também ia ficar inchado, provocando dores aonde ele estiver, entendeu? E também na parte que a mulher menstruaria, ele não ia descamar, mas ele ia provocar uma reação inflamatória local tão forte que ela ia sentir dor aonde ele estivesse. Então, se de foco de endometriose estivesse, por exemplo, no pulmão, ela poderia apresentar uma hemorragia, uma dor torácica. Se estivesse no fígado, poderia provocar também uma reação inflamatória local. Ou seja, onde ele estiver, provocaria as reações que ele ocorre dentro do útero também. Então, por isso que a endometriose provoca tantas dores, para provocar a infertilidade e essa dor pélvica crônica. Na situação em que ela é assintomática, como é feito o diagnóstico? Pois é, esse é o grande problema. Porque assim, se a mulher não está sentindo nada, ela algumas vezes não procura o médico, o que é errado, né? Na verdade, assim, as mulheres têm que ir ao seu ginecologista de 6 em 6 meses, até no máximo o de ano em ano, para fazer os exames. Ah, não estou sentindo nada, não vou ao médico. Isso não é uma conduta certa. Porque muitas vezes a gente consegue diagnosticar patologias antes que ela provoque sintomas, antes que ela provoque uma infertilidade, antes que ela provoque alterações graves, um câncer, né? Não na endometriose, mas um câncer, que você pode descobrir no início, você pode tratar, curar essa paciente. Então é muito importante fazer os exames preventivos, ir ao seu médico, ao seu ginecologista, mesmo, entre aspas, sem sentir nada, para fazer os exames. E se o médico, ao pedir uma outra sonografia, ao fazer um preventivo, porque às vezes tem focos de endometriose a nível de colo uterino. Inclusive já vi focos de endometriose a nível de cicatriz de cesariana, já teve casos que já vi na faculdade, durante a minha residência médica. Então, assim, é importante fazer os exames, mesmo, entre aspas, sem sentir nada, para fazer o diagnóstico. E se, por exemplo, diagnosticar um endometrioma, tratar esse endometrioma, se diagnosticar alguma outra patologia, tratar antes que ela provoque maiores efeitos sobre a saúde feminina, que seria importante fazer esses exames antes. Uhum. E nesse caso, doutor, depois do diagnóstico pronto, como que é feito o tratamento? Pois é, aí vai depender do tipo, do estágio da endometriose. Então, por exemplo, se for uma endometriose, por exemplo, estágio 4, né? Endometriose grave. Então, nesses casos, ou a 3 também, que também tem aderências. Tanto na 3 quanto na 4, ou seja, moderado ou grave, há a presença de aderências pélvicas. Essas aderências pélvicas, elas provocam muita dor. Provocam dores muito fortes, provocam infertilidade. Então, o que a gente faz?
há vários tipos de tratamento, mas no caso das aderências, o tratamento é cirúrgico. Então, nós temos que fazer uma videolaparoscopia. Com a cirurgia, a gente vai lisar essas aderências, ou seja, quebrar, entre aspas, essas aderências, para fazer com que a gente solte a pelve. Porque, às vezes, essas aderências, elas provocam obstrução tubária, elas provocam dores, às vezes elas grudam o intestino na bexiga, às vezes elas provocam muitas... elas deformam, na verdade, a anatomia pélvica feminina. Então, uma das formas de se tratar a endometriose nesses casos seria o caso cirúrgico. Nos casos de uma endometriose mais branda, endometriose leve ou mínima, que não há presença de aderências, uma das formas de se tratar é suprimir a menstruação. Por quê? A endometriose é uma patologia estrogênio dependente, né? Então, quanto maior o nível de estrogênio sérico, que é o hormônio feminino, né, o estrogênio sérico, maior a chance desses focos de endometriose se proliferarem cada vez mais. Então, o que a gente faz? A gente dá o anticoncepcional oral de forma contínua, fazendo com que essa mulher entre em amenorreia, ou seja, ela fica sem menstruar, para ver se com essa forma de tratamento a gente inativa esses focos de endometriose. Porque se ela não vai menstruar, se ela não vai ovular, ela não vai ter aqueles picos de estrogênio que faziam com que se proliferassem ainda mais esses focos de endometriose. Então, ela vai entrar em amenorreia para a tentativa de inativar esses focos de endometriose, para a tentativa de diminuir essa dor pélvica crônica que ela sente, essa reação inflamatória que os focos de endometriose provocam. Além desses anticoncepcionais de forma contínua, tem também outros medicamentos que podem também ser usados. Tem o tapazol, tem a gestrinona, tem os análogos de GnRH, mas são medicamentos mais caros e com mais efeitos colaterais. Então, a forma mais comum de tratamento da endometriose é o uso de anticoncepcional contínuo ou então o acetato de hidroxiprogesterona, na tentativa de fazer com que essa mulher entre em amenorreia, fazer com que ela pare de menstruar, para diminuir os efeitos deletérios da endometriose e também diminuir os sintomas que ela sente, as cólicas intensas que a endometriose provoca, às vezes com um sangramento aumentado, com dores tão fortes que até atrapalham a vida laborativa, a vida pessoal dessa mulher. Outra coisa, a endometriose ela é mais frequente em mulheres que não têm filhos. Em mulheres que não têm filhos. Por quê? Porque nas mulheres que têm filhos, quando ela engravida, ela vai ter a ação da progesterona, que é o hormônio da gravidez. Essa progesterona faz com que esses focos de endometriose também se inativem. Ela tem uma ação antagônica ao estrogênio na estimulação desses focos de endometriose. Então, as mulheres que têm filhos têm a menor chance de ter endometriose do que as mulheres que não têm filhos e também que não usam anticoncepcionais. E, doutor, nessa questão aí da endometriose, que é o assunto que nós estamos debatendo, né, em alguns casos, o senhor citou vários tipos aí, em alguns deles, a mulher ela sente algum incômodo na relação sexual? Sim. Hoje em dia, inclusive agora no último congresso, muito tem se falado na endometriose profunda. A endometriose profunda é uma endometriose que, na verdade, ela está presente em órgãos profundos. Como, por exemplo, ela pode estar presente na bexiga, ela pode estar presente no reto, ela pode estar presente no fundo de saco vaginal, pode ter endometrioma grande, né, no ovário. Então, a dor típica da endometriose profunda é a dor, a relação, só que é a dor profunda, né? Então, na verdade, o que acontece? Pela reação inflamatória local que ela causa, então, no fundo vaginal, vai ficar mais sensível, vai provocar mais dor. A gente chama de dispareunia profunda. A dispareunia no introito vaginal não seria característica da endometriose, mas a dor, a relação profunda, nós temos por obrigação pesquisar e analisar se essa paciente está apresentando uma endometriose. Tanto do endometriose profunda, como pode também estar apresentando um endometrioma, né, que é o cisto de ovário provocado pela endometriose, que já seria uma doença grave, estágio 4. Ou também pode ser também aderências pélvicas. Então, dispareunia profunda, endometriose tem que entrar no diagnóstico diferencial. Ok, doutor. Queremos agradecer aqui a sua participação no nosso programa. Fico muito feliz com o convite, né? Realmente, assim, eu me sinto honrado. E o que eu puder sempre colaborar com vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui. Espero outras vezes, né? Com certeza. Sempre que me convidar, eu ouvi.